Povo, estamos aqui com mais um Diário Gramatical. Vou falar hoje sobre tipos textuais, um assunto que muita gente deixa de lado e na hora da prova se confunde. Ao contrário dos gêneros textuais, que são praticamente infinitos, tipos textuais são limitados e são aqueles que aparecem em prova, são 5. Primeiro, descritivo, em que você tem um observador, escreve uma cena, um lugar, uma pessoa, baseado naquilo que ele observa ou baseado naquilo que ele acha. Porque a descrição pode ser objetiva, em que você tem elementos que você vê, e a descrição pode ser subjetiva, em que você tem elementos que envolvem um ponto de vista do observador. Dizer que a casa é grande é objetivo. Dizer que a casa é agradável, leve, aconchegante é subjetivo. Além disso, nós temos o texto narrativo, segundo tipo de texto, que vai ter aqueles elementos da narração, sabe? Enredo, narrador, tempo, espaço, formando a sigla PENT. É o PENT, é o PENT, é o PENT. E vai ter um narrador, ou seja, vai ter alguém contando uma história que aconteceu com alguém, que no caso são os personagens. Você vai ter sequência de acontecimentos, você vai ter tempo, você vai ter espaço. E um exemplo de mistura de texto, que a tipologia pode ser híbrida, você pode ter dois tipos textuais dentro de um só, é aquela música do Zeca Pagodinho, Vacilão, sabe? Aquilo que era mulher, pra não te acordar cedo, saía da... Ó, pra não te acordar cedo, saia da cama na ponta do pé, só te chamava tarde, saber seu gosto, na bandeja café, chocolate, biscoito, salada de fruta. Olha a descrição, hein? Suco de mamão. No almoço era filé mignon. Olha a descrição. Um arroz à la grega, batata corada e um vinho do bom. No jantar era a mesma fartura do almoço? Ainda tinha opção. Tá descrevendo. Até que chega o ponto narrativo do texto. É, mas deu mole, ela dispensou você. Tô em casa outra vez, doidão. Aí ele começa a narrar os acontecimentos. Brigou com a Breta sem razão. Quis comer arroz doce com quiabo. Olha isso. Ele tá narrando acontecimentos. Deu lavagem ao macaco, banana. Ele começa a contar. De observador das características da mulher, ele passa a ser o narrador. Existe um enredo na história aí. Terceiro tipo textual, o texto injuntivo, que é um texto instrucional. Ele vem da instrução para quem está lendo. E para dar instrução, geralmente a gente usa verbo no imperativo, né? Faça isso, né? Não alimente os animais. Doe sangue, denuncie agressão contra a mulher. Mas, na verdade, às vezes você dá instrução sem usar verbo no imperativo. Por exemplo, não alimentar os animais. É uma instrução. E o verbo não está no imperativo. Quarto tipo textual, a dissertação expositiva, que é um texto que tem um caráter informativo, ele tem a intenção de informar, de aumentar a quantidade de conhecimento do leitor. Um texto expositivo não apresenta ponto de vista. Tu termina de ler e passa a saber mais sobre o assunto. Nesse tipo de texto você não tem possibilidade de falar concordo com a sua opinião, discordo da sua opinião, porque não tem opinião ali. Se eu falo para você que houve um incêndio num prédio e que, sei lá, algumas pessoas morreram e o prejuízo foi de tanto, você não pode falar discordo, não coloquei meu ponto de vista. Você pode até contestar uma informação, mas discordar? Agora, se eu falo, aquele incêndio ali certamente foi criminoso, aí você, não, cara, discordo. O prédio estava em péssimas condições, acho que foi problema de instalação antiga. Por que você discordou de mim? Porque agora eu coloquei uma tese e eu vou defender a minha tese por meio de argumentos. Anota! Argumento é o quê? Argumento é o que eu uso para defender a minha tese. Tese é uma opinião. Se eu falo para você, por exemplo, que a bicicleta é o meio de transporte mais saudável para a humanidade, não te convenci. Eu vou te convencer quando eu colocar os meus argumentos. Aí eu posso usar exemplificação, posso fazer analogias, posso fazer comparações, posso colocar argumentos de autoridade, posso colocar a minha opinião, posso colocar uma contraposição, e aí existem diversas técnicas argumentativas, inclusive raciocínios dedutivos e indutivos, que serão assuntos para uma próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo Diário Gramatical.